Olá, viajantes. Meu nome é Winter. Espero que esteja tudo bem com vocês. E olá, eu do futuro, que eu vou provavelmente assistir esse vídeo. Esse é o Diário de Bordo de um Não Binário, um canal barra série que eu inventei de começar por causa que eu quero documentar minha vida. Eu já tava fazendo isso com umas cápsulas do tempo, só que como eu queria uma coisa mais frequente pra eu prestar atenção melhor nas coisas que eu ando fazendo, eu decidi utilizar meu conhecimento de cinema e meu curso de cinema de animação pra fazer alguma coisa de útil e fazer uma documentação pra depois eu olhar pra trás e falar, caramba, olha só, tanto de coisa que eu passei. E como é que eu tava pensando em cada uma das semanas por aí. Enfim, como não tô tendo mais espaço no meu drive, eu decidi que eu vou postar isso no YouTube. Então, apesar do medo de que outras pessoas poderão ver esse vídeo também, eu acho que é uma coisa um pouco até tranquilizadora e interessante, porque talvez seja esquizofrenia demais eu ficar falando toda semana comigo mesmo numa tela de celular. Então, pelo menos agora eu tenho pessoas imaginárias que eu acho que se configura mais como esquizofrenia, mas enfim. Essa semana eu entrei bastante em crise sobre tudo que anda acontecendo na minha vida. Eu tenho trabalhado numa bolsa, eu tô fazendo minha faculdade, eu tô num namoro, mas o namoro tá tendo uma crise, tá indo de mal a pior. Eu não tô fazendo. Eu tô com vários projetos que me animam bastante, mas ao mesmo tempo eu não tô conseguindo fazer nenhum deles. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante das crises, né? Porque nenhuma crise vem quando tá tudo bem, né? Quando você tá bem, quando você tá conseguindo fazer as coisas, você não vem uma crise. Vai vir uma crise no momento que você não tá conseguindo fazer nada. E daí você vai caindo que nem um meteoro e tudo vira uma bola de neve e parece que você tá preso pra sempre num ciclo infinito. Então, nessa semana eu estive bem mais em crise com a questão da minha aparência, com a questão do meu jeito de andar, do meu jeito de vestir, do meu jeito de falar, com a questão do meu namoro, que eu acho que não tá dando certo, mas eu ainda tô nessa dificuldade gigantesca de tomar alguma atitude. Eu tô me sentindo péssimo por causa que eu não tô conseguindo fazer as coisas da minha bolsa direito, mas assim, tô tentando, né? Eu também passei mal e eu acho que inclusive quando o grande problema pra mim é que eu me sobrecarrego até um ponto de coisas por causa que eu quero fazer tantos projetos e milhões de coisas e tudo, e eu tô perdendo tempo o tempo todo, então eu preciso estar fazendo alguma coisa 100% do tempo, mas quando eu adoeço, isso tudo cai por terra por causa que eu não vou conseguir manter aquele ritmo irreal que eu inventei pra mim. E atualmente eu tô nesse ponto de que eu tô me sentindo um fracasso, porque eu passei mal. E é muito esquisito isso, por causa que assim, eu ando, inclusive, conversando bastante com meu psicólogo sobre isso, porque eu acho que eu percebo que, grande parte do tempo, eu me cobro demais uma coisa de perfeccionismo que não faz sentido. Tem aquela frase que eu gosto bastante, mas eu nunca sigo ela, que é não deixo o perfeito ser inimigo do bom. Eu acho que eu sempre tento achar o perfeito das coisas e como eu sou uma pessoa com muitas falhas, nunca dá certo, por causa que nada vai estar perfeito. E mesmo se tivesse, entre as perfeito, não estaria perfeito pra mim, porque eu tenho ansiedade e dificuldade de lidar com qualquer coisa que eu considere um fracasso. Isso é muito interessante, assim, porque eu tô fazendo muitas das coisas que há pouquíssimo tempo atrás, que há pouquíssimos anos atrás, inclusive vendo alguns vídeos que eu gravei de cápsula do tempo uns anos pra trás, eu tô numa situação muito melhor do que antigamente, né? Eu tô num curso agora que eu gosto bastante, enquanto antes eu tava num curso que eu odiava. Eu tô num momento que eu tô fazendo diversos projetos que me inspiram pra caramba. Eu tô mexendo com desenvolvimento de jogos, eu tô mexendo com animação, eu tô começando com stop motion, que era um sonho meu de muito tempo. E agora eu tô aprendendo, eu tô realmente mexendo com isso e tá sendo fantástico. Eu tô conversando com diversas pessoas, me assumi trans e não binário finalmente, e tô lidando melhor com isso e tomando passos pra me sentir confortável no meu próprio corpo, como você pode ver pelo estilo esquisito, mas que é muito legal, eu tô satisfeito com ele, então. Mas que sempre tem essa paranoia minha de que eu tô tarde demais nas coisas, de que agora que eu transicionei, mas eu transicionei tarde demais, eu devia ter transicionado antes, pra eu poder aproveitar melhor as coisas, ou então eu tô
querendo fazer um projeto de animação, mas agora com a inteligência artificial tudo vai perder e daí não vai dar certo. Ou então demorei demais pra começar um canal no YouTube e agora tudo vai dar errado por causa que agora não tem mais mercado no YouTube, não tem mais mercado em nada. Ou então, tipo, logo o YouTube vai acabar, então pra que eu vou começar? E são coisas muito apocalípticas que eu acho que é muito mais por causa da ansiedade que me vem falando e que geralmente eu não comento com as outras pessoas, no máximo como psicólogo, mas eu acho que todo mundo tá de saco cheio de ouvir esse tipo de coisa, porque é um cenário apocalíptico e eu sei que não é real, mas ao mesmo tempo minha cabeça me faz acreditar que é real pra caramba e isso vai acontecer. E eu acho que a melhor forma de falar, de fazer isso passar, talvez seja extravasar e falar, porque, como meu psicólogo mesmo disse, quando eu extravaso e falo alguma coisa, eu começo a escutar a mim mesmo e eu percebo o quão idiota certos esses pensamentos são. E, tipo, que por mais que eles sejam reais e o meu sentimento é real, conversar sobre eles e falar eles faz eles parecerem mais... Eu acho que faz eu colocar eles na caixinha de realidade e chegar assim e falar o quão provável é esse medo meu de acontecer, sabe? E eu não acho que muitos deles são. E mesmo se forem, vai demorar bastante tempo ainda, que é o grande ponto. Então, assim, eu acho que a gente tem esse principalmente agora, nessa nossa geração, a gente tem essa pira irreal de que a gente precisa fazer tudo logo, por causa que a gente vê um tanto de influência. Eu sei que todo mundo tá cansado de ouvir isso, mas eu acho que é sempre bom relembrar. A gente vê esses influencers e youtubers e pessoas que são extremamente bem-sucedidas com 20, 22, 24 no máximo anos de idade, e aí você vai chegando nessas idades e você chega assim e fala, putz, eu sou um fracasso, porque eu não tô conseguindo fazer nada. E aí o pior de tudo é que você olha pras gerações anteriores, e geralmente as gerações anteriores tinham muito mais facilidade de fazer as coisas, porque as casas eram muito mais baratas e carro era uma coisa que era um sonho, mas ainda era obtível, né? Era uma coisa que era possível e as pessoas ganhavam dinheiro e a inflação não era tão grande, então dava pra você fazer o que você tinha que fazer, sabe? Enquanto agora pra gente fica muito mais essa dificuldade de que tudo parece bem mais difícil de obter, sabe? Porque assim, meus pais casaram mais ou menos com a minha idade. Quando eles tinham a minha idade, eles estavam casando e pouco tempo depois eles me tiveram. E pra mim isso é uma coisa tão longe, porque eu não tenho estabilidade nenhuma, eu não tenho previsão nenhuma de ter uma casa, não tem como eu ter uma casa, porque eu tô recebendo uma bolsa minúscula pra trabalhar em iniciação científica e por mais que ela me serve agora, eu tô vivendo dela, mas é uma coisa que se eu tentar guardar dinheiro, daqui a 70 anos eu consigo. E ao mesmo tempo, eu fico pensando que eu deveria já ter um emprego muito bom, mas eu não me formei ainda, por causa que eu demorei. Mas será que eu demorei mesmo? Por causa que mesmo as pessoas formadas que eu vejo não estão conseguindo trabalhar, por causa que tá tendo uma crise no mercado de trabalho de uma forma meio bizarra. E tudo que as pessoas fazem também, às vezes parece que as pessoas estão extremamente infelizes, porque eu trabalhei já no cenário de TI, por causa que eu sou tecnólogo em TI, e quando eu trabalhei numa startup, foi o momento mais estressante da minha vida, que eu queria acabar com a minha vida, né, porque não tava mais aguentando a pressão. E eu acho que a gente tem muito essa pressão gigantesca de que a gente precisa dar o nosso melhor. E eu acho que a nossa geração é uma das primeiras a realmente parar e pensar assim, será que a gente tem que mesmo dar o nosso melhor pra alguma coisa que não é o que a gente quer? E por mais que esse pensamento seja muito legal, ele é muito fácil de cair pra um ponto de, bom, mas se o que eu quero não dá pra eu fazer agora, então por que eu deveria tentar também? Oi, Winter da edição aqui. Eu queria comentar só que nessa parte aqui eu também esqueci de falar que a gente também tem que consertar os erros das gerações anteriores e toda a confusão que tá rolando. Porque vamos combinar, na nossa geração o mundo tá bem cagado. Então, assim, ainda tem esse ponto de a gente ter que arrumar os erros das gerações anteriores que acho que acumularam pro nosso momento atual. Enfim. Será que eu conseguiria? Será que vale a pena tentar? A gente vai caindo nessa armadilha mental de uma coisa mais apocalíptica por causa que a gente não tem com o que comparar. Porque nunca teve uma geração igual a nossa, eu acho. Ou então, se teve, tipo, tá longe o suficiente pra gente não saber, pra gente não medir, por causa que o mundo tá num momento muito diferente. A gente tá sendo bombardeado de informação o tempo todo. E a gente sabe de pessoas de sucesso com todas as idades. Eu aposto que você conhece um influencer mirim de 12 anos que recebe com certeza mais do que
toda a sua família reunida. E é uma coisa meio maluca, por causa que não dá pra ser assim, não dá pra gente pensar que isso é o normal. Só que como a gente só consome esse tipo de conteúdo, a gente pensa que isso é o normal, né? Porque são essas pessoas que a gente vê, são essas pessoas que a gente ouve falar. Por causa que eu acho que antigamente os artistas da Globo, sei lá, que eram a base. E a linha de base você chegava assim e falava, Mas eles são famosos, então eles estão longe da gente. enquanto agora os influencers parece que estão próximos, mas na realidade não estão, porque as condições deles foram completamente diferentes e às vezes eles têm muito mais sorte que a gente, ou então tem muito mais condições de começar isso cedo. E pra gente não tem como a gente nem comparar com os nossos pais e nem com as pessoas próximas da gente, assim. Eu conheço pessoas de 30 anos que não conseguem fazer nada mesmo tendo uma formação gigantesca e eu conheço gente de 20 anos que tá com uma empresa própria e tentando aí a vida e dando certo. Mas assim, qual que é a minha base? Não tem base pra ninguém. Eu acho que é isso que eu nunca percebi, que não existe uma base. Existe uma base pra um ser humano. É estranho isso, é tipo, pra um cérebro autista igual o meu, é muito difícil de eu perceber que não adianta eu procurar que não tem uma base. Eu não consigo me comparar a uma outra pessoa. Só que eu queria comparar uma outra pessoa por causa que daí fica muito mais fácil de eu saber o que eu tenho que fazer. Só que eu tenho que definir o que eu tenho que fazer por eu mesmo. E não dá pra eu saber se vai dar certo ou não vai dar. Porque não existe uma fórmula para dar certo ou não dar certo. E mesmo o fracasso é uma coisa que você tem que aprender. E aprender com o fracasso é muito difícil, porque assim, como é que você passa da frustração, né? Então tá sendo essa minha pira de recentemente, principalmente dessa última semana. É muito estranho parar pra pensar nisso, sabe? Que basta uma coisinha que parece que a estrutura que eu tava tendo destrói. Mas não destrói completamente. Por causa que, felizmente, agora eu tô tendo terapia, né? Eu tô tendo uma rede de apoio maior, que eu finalmente dei vazão a tudo que eu tô passando. E daí começou a fazer mais sentido. Mas ao mesmo tempo, isso é meio que assustador, assim, de que parece que eu progredi bastante. Eu progredi bastante porque eu tenho uma linha de base um pouquinho melhorzinho do que há 2 anos atrás. Mas se eu for parar pra pensar em comparação com outras pessoas, que na realidade é uma comparação irreal, parece que as outras pessoas estão muito melhores que eu. Só que na realidade não estão. Na realidade, ninguém tá bem sucedido o suficiente pra estar completamente feliz. Tá todo mundo tentando e estrumbicando no meio do caminho, complicando a sua própria vida e tentando o seu melhor. E às vezes nem o melhor é o que dá certo. Tudo isso eu acho que é só uma fala pra dizer que crise é um negócio horrível, mas faz a gente pensar. Eu acho que crises são importantes. Eu agora, estando no meio de uma crise e quase, espero, passando dela, eu acho que crises são importantes pra gente parar e pensar um pouquinho no que a gente quer fazer, no que a gente não quer fazer, no que faz sentido pra gente, no que não faz sentido pra gente. Mas é interessante pensar que todo mundo tá passando por uma crise, todo mundo tá tendo dificuldade, todo mundo tá tentando, né? Como é que tá a sua crise hoje, né? Como é que tá a minha crise daqui a uma semana? Você que tá vendo agora. E talvez eu tenha parado de postar, ou talvez eu tenha continuado postando pra sempre. Talvez seja um ano depois daqui. E como é que tá a minha crise agora, depois de um ano? Eu tô postando? E como é que tá essa crise aí agora? Sabe? Que é muito estranho de pensar que eu vou mudar meu pensamento. Dizem que tinha muita gente que falava que, nossa, os 20 anos são os melhores anos da sua vida. Não é. Mentira. Uma mentira absurda. Eu acho que os 20 anos são os momentos mais complicados que eu tô tendo. Eu espero que nos 30 eu seja mais estável. Tem gente que fala que é os 30, mas quando chega nos 30 parece que o pessoal fala que 40 que é o mais estável. Sei lá quando que é o mais estável, quanto que é o mais tranquilo que eu vou estar. Mas eu espero que daqui a um tempo eu perceba, eu consiga descobrir e tem um momento que eu chego assim e falo, olha, até que minha vida tá, tipo, bem estável e eu tô fazendo as coisas que eu quero e, sabe? Porque agora parece que tudo tá pulando ao mesmo tempo e eu quero agarrar certas oportunidades, mas eu tenho medo dessas oportunidades não darem certo. Então, por favor, se você tá vendo isso no futuro, acho que é legal. Eu provavelmente vou assistir esse vídeo, mas é legal talvez voltar e comentar. Ou então, sei lá, que tal você também deixar um comentário aqui agora do que você tá sentindo de crise, pra deixar como um alerta pra você do futuro, sabe? Você volta nesse vídeo e para e olha e fala, nossa, caramba, olha só, eu tava passando por esse momento quando eu comentei isso aqui, e agora eu não tô mais, então deixa eu comentar de novo, sabe? Você entende que é muito louco. Eu acho que todo mundo tem que fazer um vídeo de cápsula do tempo. Isso é uma coisa que eu acho que eu talvez fique pra um outro vídeo, porque já tá bem grande isso daqui. Eu tô vendo o temporizador ali no meu celular e tá bem gigantesco essa minha fala. Mas espero que você tenha um ótimo dia. Espero que o meu eu do futuro esteja um pouquinho melhor
Um abraço pro meu eu do futuro, quando ele estiver vendo esse vídeo. E é isso. Um grande abraço.